Boa tarde a todas e todos. Um prazer enorme estar aqui novamente com vocês. E hoje nós vamos estar falando dos relatos das experiências do atendimento a pessoas que sobreviveram ao Covid e prováveis sequelas. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelo castanho escuro, estou de óculos, esses óculos de leitura, e com uma blusa listrada preta e bege, e com um chale preto por cima. Então, a gente sabe que os desastres, eles evidenciam as condições latentes de vulnerabilidade socioambiental que se encontram relacionadas às desigualdades sociais, econômicas e ambientais, afetando principalmente as populações e países mais pobres. Essas desigualdades se materializam na exposição das populações expostas a esses eventos, nas consequências mais graves sobre a saúde e sobre as condições de vida e na baixa capacidade de governança para estratégias de redução de risco e construção de resiliência. Essa é uma definição da Fiocruz. E desde março de 2020 que o mundo teve que se adequar aos protocolos da Organização Mundial de Saúde devido à pandemia de Covid. 2 anos e meio depois, ainda convivemos com esse desastre que vem nos afetando de forma global, local e individual. Para discutir essa questão, esse momento que a gente está vivendo do Covid, nós trouxemos 2 pessoas experientes que já passaram por muitas experiências relativas ao Covid, que é o psicólogo Rodrigo Lopes e a psicóloga Valéria Correia. Nós vamos, então, passar a fala para o Rodrigo, agradecendo muito a presença dele aqui. O Rodrigo, ele é do Piauí, hoje ele está no Conselho Regional do Piauí, e ele é um amigo de longa data, porque nós trabalhamos com hipnose, né? E somos de associações de hipnose em conjunto. E ele tem uma experiência muito rica, uma experiência difícil, né, de lidar, que foi que ele mesmo teve Covid, e ele vai tratar dessa experiência e de outras experiências aqui com a gente. Ele vai iniciar a fala, e logo depois a Valéria Correia vai ter a fala dela, e a Valéria aí, a nossa grande companheira de muitos, muitos anos, aí nós vamos introduzi-la também. Rodrigo, por favor, você com a fala, e muito obrigada mais uma vez por estar aqui. Agradeço, Renata, o carinho, as belas palavras, tá? Referente ao nosso trabalho, e também quero agradecer a participação aqui no Congresso, que é um congresso muito rico, de muitas informações, pelo que a gente vem acompanhando. E eu espero que a minha fala colabore mais ainda, né, com o congresso e também com as pessoas que estão assistindo, os profissionais, estudantes e assim por diante. Dentro dessa realidade, passamos por várias situações quanto à Covid e também atendemos com ela. Eu tive uma situação muito complicada quanto à Covid-19. Eu vou começar falando o que eu passei, para depois falar como é que é o tratamento com a Covid, quanto aos pacientes que eu atendo que tiveram Covid, que apresentaram alguma sequela, ou apresentaram alguma realidade específica dentro dessa realidade. Vamos lá. Eu tive Covid-19, e eu passei quando começou a pandemia, eu fui atender, eu estava atendendo em casa, passei a atender em casa, né, online, e dentro dessa realidade, minha dinâmica de atendimento é muito grande. Eu faço uma média de 30 atendimentos semanais, fora as consultorias que eu presto para empresas. E aí vocês imaginam como é que estava puxado para mim, né? E dentro dessa realidade, eu estava apresentando gripe, eu já estava começando a espirrar, e ninguém conseguia, minha esposa é médica, ela dentro de casa junto comigo, não conseguia detectar o que era. E eu disse, não, deve ser minha sinusite, que eu tenho sinusite, eu tenho rinite. E achava que era, né, sinusite, rinite, e assim vai. E aí, dentro dessa realidade, teve um dia que eu fui atender, e o meu último atendimento nesse dia era quase 7 horas da noite. E eu sempre fazendo inalação por conta da Covid, né?
que eu não sabia que era Covid, e era achando que era sinusite, né? E aí, dentro dessa realidade, na hora que eu terminei de fazer uma técnica de hipnose online de impacto, é uma técnica de muito impacto, né? A Renata sabe como que algumas técnicas são muito impactantes e puxam muito da gente, terapeuta também. E aí, dentro dessa realidade, na hora que eu finalizei, já senti uma falta de ar absurda, que mesmo com a máscara da não é o nome do aparelho, agora me deu um branco. Desculpem. Tentando me lembrar. Me ajuda aí, Renata. Da inalação, né? A inalação, obrigado. E aí, dentro dessa realidade, eu comecei a ficar sem ar, agoniado, e eu disse para minha esposa, meu amor, não estou aguentando, precisamos sair agora, falando com muita dificuldade. E a gente foi, eu muito agoniado dentro do carro, e eu sou muito tranquilo, sou muito de boa, e eu estava estressado mesmo, estava agoniado. Eu digo, meto o pé nesse carro, vamos embora, que eu não vou morrer aqui sem ar. E a sensação, pessoal, de afogamento, uma sensação muito ruim. Quando eu cheguei, já foram me levando, colocando oxigênio. Foi um negócio muito desesperador, entendeu? Só para vocês terem ideia, eu fui com a cabeça do lado de fora do carro para respirar, de tão agoniado que eu estava. Você tem noção de como é que eu estava, a sensação mesmo de afogamento. A gente não está respirando. E eu estou dividindo isso com vocês para vocês entenderem como foi muito difícil esse momento. E dentro dessa dificuldade, eu cheguei no hospital. Fui internado, fui entubado, cheguei a ser entubado, né? Cheguei a fazer alguns procedimentos cirúrgicos, cheguei a ter coágulo na bexiga, cheguei a ter uma trombose, né? Teve um procedimento que perfurou a pleura do meu pulmão, e depois conseguiram reorganizar a estrutura e eu fiquei bem, mas foi muito complicado, né? Eu passei 38 dias dentro do hospital, foram 17 dias entubado, foi muito doloroso, não para mim que eu estava inconsciente, estava desacordado, estava entubado, mas para minha família foi muito doloroso. Bem aí foi onde eu vi o quanto foi, quando eu voltei, que eu soube, né, o quanto foi o sofrimento da minha família. E por que eu estou falando disso? A questão do luto não é só quando a gente perde alguém. Acontece em todo momento. Esse vai e vem. Meu Deus, será que ele morre? Será que ele vai morrer? E o medo, né? As pessoas começando até a apresentar crise de pânico pelo medo de perder. No caso aí, no meu caso, de me perder. Porque todos nós temos pessoas que estão ao nosso lado e que amamos. E que amam a gente. O medo de perder. Então imagine o tanto que é doloroso e sofrido tudo isso. Foi o que me veio a, quando saí de todo esse quadro, a estudar mais sobre a Covid e me preparar para colaborar com as pessoas que estavam buscando esse tipo de atendimento. E por que eu estou falando tudo isso para vocês? Porque eu fui um dos primeiros casos, a Renata sabe. Eu fui um dos primeiros casos, não só no Piauí, como no Nordeste, né? Aqui, quando eu tive, foi um negócio... Assim, foi um negócio que ninguém sabia direito como é que era ainda, como estava no Brasil inteiro ainda se descobrindo. Eu não podia sair de Teresina, porque meu estado era muito grave, não tinha como ter uma UTI aérea para me levar para algum hospital em São Paulo ou Brasília, que era o pensamento de alguns, mas não tinha, pela situação grave que eu estava, né? Se eu entrasse na UTI aérea, com certeza eu não chegava vivo. E aqui fizeram tudo que podiam fazer. Dentro da Unimed, fizeram tudo que podiam fazer. E foi um trabalho que foi doloroso, mas eu já estou aqui contando a história, né? E eu estou sorrindo assim, porque é muito bom estar aqui, né? É muito bom. E dizer para vocês que a gente tem que valorizar mais a vida. Eu, deitado na minha cama não, na cama do hospital, eu ficava pensando, como eu quero voltar para o meu sofá. Olha o que eu pensava, uma coisinha simples, coisa que a gente nem valoriza às vezes.
está sentado no nosso sofá. Muitas vezes nós queremos viajar, passear, ter o que não tem, buscar o que não tem. Eu estava querendo uma coisa simples, só sentar no meu sofá. Só isso. Mais nada. É um negócio muito doloroso. Pessoal, quando eu estava no hospital, eu não levantava nenhuma colher. Disseram que eu podia ficar 2 meses sem caminhar, que eu ia ficar 2 meses sem caminhar e podia até não voltar a caminhar. Mas sempre eu utilizei muita auto-hipnose, muita meditação, muito mindfulness. Eu sempre fui muito positivo. Quem me conhece sabe, a Renata já me conhece mais aí, ela sabe, eu sou muito positivo. Eu cheguei em casa, com 16 dias eu já estava correndo. Com 20 dias eu recebi, foi alta. Minha mãe foi que pediu para ficar mais 10 dias com a fisioterapia respiratória. Então, quando a gente quer, quando a gente também busca correr atrás das dificuldades e enfrentar, a gente consegue, claro. Que aqui nós estamos falando, tá? De saúde, de estudos de evidências científicas, mas eu não posso virar as costas para uma realidade. Deus que colocou a mão e me deixou aqui para completar a minha missão. Que eu tenho uma missão, acredito eu. Então, espero que não se incomodem vocês, quem está escutando, trazer o nome de Deus. Porque eu sei que tem algumas pessoas que podem não acreditar em Deus, tudo, mas eu acredito e quero dizer que eu tenho que agradecer a Ele, além de toda a ciência que tem por trás, que me ajudou. E dentro desse momento, que aqui eu estou falando como Rodrigo, e agora eu vou falar como profissional, tá? Agora eu não vou falar o nome de Deus, a partir de agora eu vou falar o nome de Deus, mas como profissional, eu posso dizer que a ciência, a psicologia, foi algo que me impulsionou muito e me deu muita força. E teve um cara que mandou um áudio para mim, que é um grande amigo. A Renata com certeza deve conhecer, não sei se vocês conhecem, o Benomi Cyberfarb, que trabalha com hipnose, hipnoterapia cognitiva. Ele é um grande amigo. Eu sou discípulo do Benomi, ele foi um dos meus mestres, né? Eu tenho 20 anos de estudo com hipnose. E posso dizer que uma boa parte, um quarto disso, foi o Benomi quem me deu essa força. E eu agradeço demais ao Benomi. E ele mandou um áudio. E um primo meu, médico, botou para me escutar. No outro dia eu acordei. Um áudio de auto-hipnose. Para vocês verem o tanto que a hipnose tem um poder muito forte. Claro que a gente tem que passar por isso antes para receber esse resultado. Não cai do céu, não é do dia para a noite, não é milagre. É uma estrutura científica que envolve dentro dessa realidade. Por isso que eu disse que agora estou falando como psicólogo. A hipnose ela tem um papel fundamental dentro do subconsciente, do inconsciente, da forma como cada um vê, de acordo com as abduções que são associadas a ela, e os resultados acontecem de forma muito significativa. E eu digo sem medo. Se eu superei, se eu estou aqui, se eu construí tudo isso, pessoal, não foi eu sozinho. Foi todo mundo que estava lá comigo, a minha fé em Deus, e os amigos que lutaram junto comigo, as correntes, e uma outra coisa muito significativa, que eu nunca olha, se eu gostava da hipnose, eu gostei mais depois de tudo isso. A hipnoterapia, o mindfulness. Eu botei na minha cabeça, eu vou conseguir, e assim foi. A fisioterapeuta que me acompanhou disse que ficou impressionada com a minha evolução. Ela disse que nunca viu uma evolução tão rápida num quadro tão grave. Mas por quê? Porque quando a gente acredita, tudo a gente consegue. E foi isso que eu fiz. Eu botei na minha cabeça que eu ia conseguir, consegui. Tanto que eu estou aqui com vocês falando agora sobre isso. Eu vejo isso como uma história de superação, mas a superação que não é só minha, é de todos nós. Porque se eu estou aqui, muita gente estava torcendo por isso e fazendo, através de muita vibração, muita coisa positiva, vamos estar aqui agora. E dentro dessa realidade foi o que me motivou para estudar a Covid, para estar fazendo isso e botar cada vez mais os meus projetos, não só do meu trabalho como social, que eu tenho um projeto social no nome do meu pai, onde eu dou palestras mensalmente e lives. Quem tem meu Instagram sabe disso. Quem quiser conhecer mais, é só entrar no meu Instagram, @Rodrigo Lopes Psicólogo, que vai ver lá
meu trabalho, o projeto do meu pai, onde faço live e era só palestra. Depois da Covid, palestra e live para as pessoas, para elas estarem acompanhando e eu estar colaborando com a vida dessas pessoas. Sou muito grato a todos que torceram por mim e estou falando muito de mim aqui e muito daquilo que eu passei. Levando para a condição de profissional de atendimento, eu posso dizer que trabalhar com a Covid foi algo que que me trouxe muito ensinamento. Não só naquilo que eu tive como evolução, mas também na condição de estar dando suporte para quem está precisando de ajuda. E junto com isso, eu não sei se vocês sabem, eu sou autor de livros, eu tenho 3 livros, estou até lançando um outro livro agora na área de psicologia organizacional. E o último livro que eu desenvolvi, tá, foi o livro Sobrevivência e Superação à Covid-19. Lá tem a minha história, tá? Claro que de uma forma resumida, e numa metade do livro, e na outra metade tem momentos onde eu falo da hipnose, do mindfulness, da auto-hipnose, dentro dessa trajetória e a importância delas. Tem um lado científico também, tá? Do uso da hipnose e do mindfulness da Covid. Eu não posso dizer que ele é o único, mas eu tenho certeza que foi o primeiro a falar da Covid e da hipnose dentro da Covid. Então, é um negócio muito interessante. Vale a pena ler. Quem não leu, vale a pena. Tem todas as livrarias online aí, com certeza, tá? Pela editora CRV. E eu só tenho a agradecer o convite aqui do Congresso e dizer para vocês o quanto é importante nós estudarmos e buscarmos evoluir todo dia com a condição de melhora do paciente, o quanto as pessoas precisam, tá? O luto é muito mais do que perder alguém. Nós temos que começar a perceber que o luto é maior do que isso. E as pessoas às vezes acham que o luto faz parte só na forma de perder alguém. Quando eu digo só, não é minimizando a dor de ninguém. Rodrigo, só uma licencinha aqui, porque a Kênia Soares está pedindo para você repetir o Instagram. O seu Instagram. Rodrigo Lopes, psicólogo. E a Michele, ela está fazendo 2 observações aqui. Que história de superação, Rodrigo. Quanto aprendizado e reflexão você nos traz. Muito obrigado. Eu posso dizer que a Covid me ensinou a ser mais paciente, mais tranquilo, a entender o ser humano de uma maneira mais peculiar, né? E visualizar o quanto todos nós, seres humanos, precisamos cada vez mais, tá? Valorizar o outro, olhar para o outro, tá? E voltando bem que a falar sobre o luto é muito maior do que, tá, pessoal? Perder alguém. O luto a gente tem a todo momento, a toda hora, e nem percebe disso. Você muitas vezes está tendo luto de situações, de objetos, e a gente não para entender e visualizar isso, essa sensação, esse sentimento, essa emoção. Nós temos que valorizar mais a vida, perceber que em pequenos detalhes, a sensação de estar vivo faz a gente crescer. Entendeu? Não é só estudar, querer sempre buscar ser melhor, querer sempre se desenvolver. Olhar também para a gente e saber que nós temos limitações, mas que essas limitações podem ser quebradas, podem ser, de certa maneira, ultrapassadas, e que todos nós juntos, podemos sim, tá? Fazer a diferença. O mundo aí está para a gente fazer a diferença. A Covid, eu acreditava que a Covid ia fazer, acredito ainda, que a Covid, apesar de toda a sua dor, ela trouxe uma coisa boa. O ser humano se unir mais. Só que tiveram algumas situações que, às vezes, fazem a gente visualizar, será que se uniram o suficiente? Como guerra, como algumas situações constrangedoras que ainda acontecem no que é referente à valorização da vida. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que reconhecer que as pessoas se uniram mais, passaram a olhar como um todo, né, umas para as outras,
esquecendo um pouco o egoísmo, né? Se eu disser que deixou de existir, eu vou estar mentindo, que infelizmente ainda existe, mas é algo, tá, que a gente pode dizer que se sobressaiu, que é a valorização do ser humano, que é a valorização do outro, né? E também está mais próximo. E apesar de algumas situações aversivas, de um modo geral, o mundo, ao meu ver, está de parabéns. Porque as pessoas evoluíram mais. Que pena que precisou de tanta dor para isso. Apesar de toda a procura absurda pela saúde mental, eu vejo que evoluiu, porque já estão tendo uma visão diferente de saúde mental. Não é mais aquela visão, eu vou porque eu estou com algum transtorno, eu vou porque eu estou transtornado, eu vou porque alguém me disse que eu tenho que ir. É porque eu estou sentindo que eu não estou bem. Então, a partir daí eu percebo que o mundo, de uma certa maneira, está melhor. Porque as pessoas estão começando a olhar para si e perceber que elas precisam buscar ajuda. Não precisa chegar uma pessoa para dizer, vai procurar ajuda. Estou vendo muitas pessoas indo procurar ajuda. Então, ao meu ver, eu vejo um mundo melhor, porque a partir do momento que a gente olha para a gente e vê que a gente precisa de ajuda, a gente sabe que a convivência com o outro depende também de quem? De mim. Então, se eu busco ajuda para me trabalhar, eu vou estar disponível para colaborar com o outro. Tá? E na clínica, no que é referente à clínica psicológica, é muito forte o quanto a demanda, tá, da clínica está aumentando cada vez mais. E dentro dessa realidade, podemos dizer que os quadros de ansiedade, de TEPT, transtorno de estresse pós-traumático, de depressão, aumentaram de uma maneira absurda, né? E nós precisamos cada vez mais dar suporte para essas pessoas. O TEPT, principalmente para pessoas que não só passaram pela Covid, como também tiveram muitas perdas dentro da Covid, né? Onde já envolve também o luto, entre outras situações específicas. E as pessoas estão precisando muito dessa ajuda. E a maior dificuldade vai ser no pós-Covid. Já está tendo, né? Então, a gente acreditava que já estaria iniciando um pós-Covid, só que, infelizmente, a Covid já está aumentando novamente, né? E essa dor dessa volta não está sendo tão grande como anteriormente, porque nós já aprendemos várias estratégias para lidar com a Covid, mas, ao mesmo tempo, é um risco e nós temos que ter esse cuidado, né? E por que eu estou falando tudo isso para vocês? Nós precisamos entender que nós não podemos brincar com a Covid. Né? Porque nós estamos vacinados, nós temos que andar sem máscara, deixar de viver. A gente tem que viver, mas também usando a máscara, tomando os cuidados. Mas precisamos trabalhar esse lado psicológico para não se sentir também totalmente vulnerável dentro dessa condição. E eu digo, vamos viver, vamos valorizar a vida. Uma máscara não muda muita coisa, mas muda para você e o outro estar vivo. Não custa nada usar a máscara, né? Então, usando esse momento até por um processo de conscientização, que pode fazer uma grande diferença, a máscara para a gente. Salva vidas, tá? E dentro dessa realidade, quero deixar um recado para você que está aí me escutando. Eu sei que aqui é um congresso, nós estamos falando de um lado científico, mas eu quero deixar um recado. Você pode estar vacinado, seus filhos, mas ainda assim usar máscara. A gente não sabe se quem não se vacinou é por qualquer tipo de visão política, alguma coisa do tipo, ou por não ter o conhecimento suficiente. E independente de ter que julgar, vamos nos cuidar também pelos outros. Né? Que é a questão de olhar para o mundo, de valorizar a vida. Quando nós usamos as máscaras, independente de estar vacinado ou não, nós estamos não só nos cuidando, como cuidando do outro. Tá? Então, essa é a minha fala. Eu espero ter colaborado, espero não ter passado do tempo. Se tiverem, me corrijam. Estou procurando ter todo o cuidado. Se eu tiver ainda algum tempinho, eu queria que me dissessem, porque com certeza não falta o que falar sobre Covid-19. Tem, Rodrigo. Você tem mais 10 minutos.
Pronto. Dentro dessa realidade da Covid-19, dando uma continuidadezinha, nós precisamos cada vez mais trazer à tona, tá, para o mundo não só a necessidade desse cuidado, né, contra a Covid, mas também que as sintomatologias que acontecem da coronofobia precisam ser trabalhadas. Que existe muita coronofobia. Né? E também desse estágio pós-Covid, nós precisamos começar a perceber. Por que nós precisamos começar a perceber esse estado pós-Covid? Olha só, pessoal, vocês já pararam para visualizar o quanto está sendo difícil para alguns, do mesmo jeito de colocar a máscara e tirar as máscaras? Imagine quando passar a pandemia. Porque vai ter muito medo, vai ter muita ansiedade, como tem essas idas e vindas de aumento da Covid, do contágio, né? As pessoas vão ficar muito vulneráveis. O receio do enfrentamento, da condição de ver essas situações e saber o que fazer, como lidar. Então, é um negócio que requer muito cuidado, muita atenção. E que se você já começar a fazer isso hoje, o amanhã de todos nós vai ser bem mais tranquilo. Mas fazer o quê, Rodrigo? Tirar a máscara? Não. Ficar com a máscara? Também não estou dizendo isso. A gente tem que usar a máscara agora, porque as leis e as pessoas que estudaram para trazer a necessidade do uso da máscara mostram que nós precisamos utilizá-las. Quando elas disserem que pode ser retirado, a gente buscar fazer isso de uma maneira pausada e na condição necessária. O que eu estou querendo dizer com tudo isso? Que as pessoas precisam se preparar, tá, para entender essa realidade. Como nós preparamos as pessoas? Começando a, primeiramente, psicoeducá-las, mostrando que esse momento vai chegar. Nós não precisamos nos antecipar, mas, ao mesmo tempo, temos que viver um dia após o outro, valorizando a vida, estando aqui, mas também trabalhando para, quando esse momento chegar, as pessoas começarem a tirar a máscara. Eu já escutei pessoas dizendo, eu nunca mais vou tirar minha máscara. Isso é muito forte, pessoal. Imagine você escutar, eu nunca mais vou tirar minha máscara. Eu vou falar algo, não se assustem, tá? Uma das minhas áreas de atuação é como sexólogo. Imagine como sexólogo você dizer que nunca mais vai transar. Se eu nunca mais vou tirar a máscara, eu estou dizendo que eu vou viver todo o tempo de máscara, eu vou viver sofrendo. Então, são dicotomias, tá? Que, como é que eu posso dizer para vocês? Que nós precisamos começar a trabalhar. São distorções cognitivas, nós precisamos começar a trabalhar do hoje, para no pós-Covid, para lá na frente, esse sofrimento não seja tão significativo, né? Eu sei que é muito doloroso, eu sei que foi muito sofrimento, mas nós precisamos enfrentar. No hoje, viver, aproveitar a vida, tomando os cuidados, seguindo as orientações que estão sendo dadas, e lá na frente, devagarzinho, tirar a máscara. Se nós formos ver e trabalharmos dentro de um padrão de conhecimento, quando tudo começou, ninguém saía de casa. Aí começou a informação. Então, aquele medo do novo começou a diminuir. Começaram a usar as máscaras, quem podia sair, quem ia trabalhar, usava. Aí começaram a liberar restaurantes, começaram a ir para os restaurantes. Começou a ir para os shows. Hoje, está tendo um aumento muito grande, voltou as máscaras, mas está todo mundo nos shows. Nas brincadeiras. Ninguém está dizendo que vai voltar para parar tudo. Nós estamos falando de saber viver com a nova realidade. Mas não quer dizer que essa nova realidade vai ser para sempre. Então, do mesmo jeito que tudo mudou dentro dessa nova forma de viver, né? Mudou também para lá na frente a gente começar a perceber que nós podemos também estar sem máscara. Nós não podemos nos ver numa condição tão rígida
tem que ter a flexibilidade. Só que o medo ultrapassa essa barreira. O medo já acompanha a gente desde da preservação da espécie, né? Então, a gente já tem que ir trabalhando esse medo para lá na frente não sofrer tanto. Eu já vi muita gente dizendo, eu não tiro nunca mais a máscara. Imagine você dizer que nunca mais vai... Deixa eu ver aqui, vamos... quando eu falei do sexo, eu falei de uma necessidade básica do ser humano, né? Tirar a máscara não é necessidade básica, mas pode atrapalhar as necessidades básicas. Então, imagine você falar que nunca vai tirar a máscara. Querendo ou não, em algum momento você vai tirar a máscara. Você pode respirar com a máscara, você não pode comer de máscara. Até me lembrei de um tio meu que fez uma máscara com zip, que disse para quando quiser tomar uma cerveja. Mas isso não... A gente não pode também criar adaptações para tudo. Então, o que eu estou querendo trazer para vocês? Nós temos que viver um dia após o outro, tá? E, independente da máscara, das vacinas, várias formas, cada um fazer sua parte, que eu tenho certeza que nós iremos, tá? Passar por cima de tudo isso. Sei que dificuldades acontecem, estão acontecendo, mas nós vamos superar. Muito obrigado pela participação. Estou aqui para tirar dúvidas e é um prazer estar com todos vocês. Rodrigo, muito obrigada. Eu vou ler alguns relatos das pessoas que, ao te ouvir, foram falando, né? A Amora fala que mais de 5 milhões de mortos, países pobres sem vacina e pessoas morrendo até hoje no Brasil porque negam a importância da vacina. A Michele... vou ler e depois você faz o comentário, ok? Tá. A Michele, com outro comentário aqui. Eu acho que o olhar para si, consequentemente, a busca por terapia mudou, sim. Nunca ouvi falar tanto sobre cuidar da saúde mental, assim como reconhecimento à importância do psicólogo. A Amora... O problema é que os políticos não aceitam a ciência e decretam o fim da pandemia e a não necessidade do uso de máscara. A Vanusa Silva Santana: montamos uma oficina sobre relatos de pessoas que passaram por Covid e até aqueles que entraram em coma me enriqueceu muito como pessoa. Foi enriquecedor. Interessante, né, Vanusa? E o Felipe de Moura: hoje, felizmente, temos a vacina, que é uma proteção adicional aos demais cuidados. É importante saber que ela é adicional, né? Ela não tem uma cobertura 100% ainda, infelizmente. Muito em função dessa mutação que o Covid vive, né? De várias cepas, cada dia aparecendo uma cepa diferente. Rodrigo, você queria comentar alguma coisa? Era só dizer a fala aí, essa última fala aí muito importante, né? Essa questão aí que o amigo trouxe sobre a vacina, que é uma adicional, ela não acaba, mas infelizmente vão vindo aí outras cepas, né? Mas dentro dessa realidade nós temos que continuar nos cuidando e procurar ao mesmo tempo e valorizando a vida, pessoal. A gente tá aqui, tá a todo momento vivendo, isso daí é fundamental. E eu não falo só como psicólogo, não, é como uma pessoa que passou por uma experiência muito ruim, hoje está aqui, tá? É muito bom estar dividindo tudo isso com vocês. Então, muito obrigada, Rodrigo. Quando você começa a falar, eu me lembrei da síndrome da gaiola, que muita gente está vivendo hoje, né? A gaiola está aberta, mas eu não quero sair, eu quero continuar dentro de casa, eu quero continuar com máscara e protegido. E é um aspecto que nós temos que trabalhar bastante, não é? Certo. Com certeza. Né? Valéria, agora nós vamos passar para Valéria. Valéria é psicóloga, é mestre pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais. Ela tem um trabalho grande sobre violência. Ela é companheira da COPED desde sempre, né? Nós trabalhamos juntas aí, e antes disso, a gente trabalhou juntas também
na SEDESE, com o programa Curumim, foi onde a gente se conheceu, né? E desde então, sempre os caminhos se cruzam, né? Sempre nós estamos com alguma coisa em comum, trabalhando juntos. E agora, né, o Rodrigo trouxe do Benomi, né, Rodrigo? Eu sou da terapia cognitiva e eu levei Renata para o primeiro curso que o Benomi deu em Belo Horizonte, por isso que ela foi para a hipnose. Tá vendo? Valéria me aplicou o Benomi e nunca mais eu saí. Eu sou especialista em terapia cognitiva também. Pois é. Bom, gente, eu sou fazendo a minha descrição. É um prazer estar aqui. Quero agradecer a todas, todos e todes por estar compartilhando aqui nesse momento e fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher preta, de cabelos vermelhos, grisalhos, tentando esconder, mas eles já estão aparecendo os brancos. Tenho óculos vermelhos, estou com um vestido preto de manga 3/4 e atrás de mim tem uma parede de cimento embaçada de cor amarela bem clarinha, né? E eu vou estar falando do lugar, né, de uma profissional que nesses 2 anos de pandemia eu atendi presencialmente, online, e também atendi as pessoas que tiveram Covid, algumas ficaram com sequelas graves, e também atendi os profissionais de saúde. Então, é desse lugar aí que eu vou estar falando. E aí, quando a pandemia aconteceu, eu me dei por consciência que era a segunda vez que eu estava vivendo uma pandemia, né? Porque quando eu formei, há 29 anos atrás, eu fui trabalhar com HIV/AIDS. Então, a gente vivia tudo isso que estava acontecendo hoje, do que era esse vírus, como é que ele replicava, o que ele acontecia, como é que ele acometia, né? Mas diferente do Covid, né, o HIV eu precisava ter uma exposição sexual e o Covid não. E aí, junto com esses profissionais que trabalhavam diretamente com essas pessoas que eram acometidas, né, que se infectavam pelo HIV/AIDS, a gente teve que reescrever a história, descobrir como é que seria fazer uma abordagem para essas pessoas que trabalham, que tinham se infectado por HIV, entender uma dimensão maior da sexualidade aí. E agora eu me vejo passando por uma segunda pandemia e revivendo tudo isso e aproveitando a experiência que eu tive, né? Eu vou trazer algumas questões dentro de tudo que o Rodrigo trouxe, da experiência pessoal, da vivência, né, de trazer algumas consequências físicas e psíquicas, e eu tive a colaboração luxuosa da doutora Rosa Câmara, que é uma grande amiga pediatra, biatria, e que ela hoje, eu brinco com ela que ela está virando médica de família, que por causa do Covid, ela está atendendo a família inteira, né? E que também esteve na ponta, e é uma profissional que está ali e a gente discute essas questões, que ela tem uma sensibilidade de perceber todas essas questões mentais, né? E essas questões mentais, hoje ela está muito presente nesse corpo, e que eu acho que a gente precisa estar mais atenta a isso aí, né? Então, quando o colega lá, a Amora fala dos 5 milhões, né, da questão de mortes, a OMS saiu um estudo, uma notícia semana passada, se eu não estiver enganada, que foram evitados no mundo em torno de 40 a 60 milhões de mortes com o uso da vacina. E aqui no Brasil, a perspectiva que eles colocaram dentro dessa notícia é de 20 milhões de mortes que foram evitados fruto do uso da vacina. Então, a vacina previne a redução de sintomas, né, da infecção do vírus, ela não é para curar a doença. Então, acho que a gente tem esse ganho aí, né? Então, dentro da clínica do Covid, como é que ela dialoga hoje com a gente da psicologia? O que a gente tem percebido muito hoje, e às vezes com sinais e sintomas, depois até de 3, 4 ou 5 meses de infecção pelo vírus, uma das consequências são as doenças neuropsiquiátricas. O que são isso? Que são doenças que acometem o sistema neurológico e vão ter desencadeamento de alteração de comportamento, né? Inclusive com alguns surtos psicóticos aí. Tá? Então, a gente tem vários relatos de pessoas que nunca tiveram história de uma psicose, de um surto psicótico, e que
depois do Covid, tiveram um surto psicótico. Então, são essas doenças neuropsiquiátricas que a gente tem que começar a prestar atenção. E dentro do roteiro de entrevista que a gente tem, a gente pergunta: você teve Covid? Não teve? Você teve alguma coisa? Por exemplo, essa pessoa que teve um surto psicótico 5 meses depois, ele tinha uma dor de cabeça que sempre o acompanhava ao longo da sua história. E pós o Covid, essa dor de cabeça ela continuou e se intensificou. E ele nem ligou, porque ele tinha sempre essas dores de cabeça. E 5 meses depois ele teve um surto psicótico aí, e foi tratar, e a hora que saiu o exame neurológico, estava lá a questão de uma inflamação, do mau funcionamento do sistema neurológico dele. Então, é muito importante da gente estar atento a essa questão da sintomatologia física, né? E quanto que isso altera, às vezes, o comportamento de uma pessoa, né, depois que foi infectada pelo Covid. Outra coisa que tem sido muito relatada, né, enquanto consequência, são questões de memória. Então, muitas pessoas relatam perda de memória, falta de concentração, dificuldade de seguir com as atividades diárias, porque não lembram do que faziam, do que fez assim, há 5 minutos atrás. Então, isso também é uma consequência do Covid, que tem sido muito relatada pelas pessoas que colocam. Outra coisa que tem sido relatada é o cansaço. E esse cansaço por perda pulmonar. Então, quando alguma pessoa tem algo, esse Covid incide na área pulmonar, as pessoas têm tido dificuldade desse cansaço, ele tem permanecido por 1, 2, 3, 4, 5 meses, mesmo com o atendimento da fisioterapia pulmonar, né? Então, essa capacidade pulmonar, esse cansaço, ele tem sido prolongado, com dificuldade, muitas vezes, de resgatar ou de continuar a vida que tinha antes, e tem impactado isso. Tem gente que diz assim: olha, eu não consigo mais trabalhar, né, fruto desse cansaço, né, e isso hoje é uma consequência. Outra coisa que tem sido relatada também é a fadiga, e essa fadiga a nível de menor resistência muscular. Então, tem muitas pessoas que tiveram Covid e que se diz: olha, eu já acordo cansado, meu corpo já está pesado, eu já não consigo mais produzir as coisas, né? E essa fadiga muitas vezes está associada à dor, né? Então, tem muita gente que fazia atividade física regular, já não consegue mais fazer, já está com muita dificuldade em função dessa fadiga e com dor, e tem muitos tendo uma similaridade com o quadro de fibromialgia, né? Então, são coisas que a gente tem que começar a estar mais atento. Outra coisa que tem sido relatado em termos de aspectos físicos, né, essas novas cepas com essas mutações, que ela tem produzido um envelhecimento desse corpo, né? Então, alguns estudos apontam de forma muito incipiente que é como se adiantasse 20 anos de um envelhecimento natural da gente. Essas novas cepas, então, todos esses sintomas físicos, eles estão muito relacionados hoje com essa proposta, né, com essa leitura. Em algumas pessoas não sabe se como que dialoga internamente, se essa pessoa tem uma predisposição genética interna ou se com vírus isso acelerou, isso é só uma questão do vírus. Então, algumas pessoas que foram acometidas, que foram infectadas pelo o vírus, elas têm um processo de envelhecimento que equivaleria a 20 anos, acelerando esse envelhecimento, né? Outra coisa que a Covid trouxe também, né, como sequela, é a amputação de membros, né, superiores e inferiores, e que isso muitas vezes mudou trajetória de vida, de família, de trabalho e de profissão de algumas dessas pessoas que tiveram Covid, que precisaram ter essa questão da amputação dos membros, né. Agora, indo mais para essa nossa área aí da psicologia, né, o que a gente começa a perceber quando o Rodrigo fala das relações, né?
a gente tem uma relação de solidariedade maior. Então, a gente viu muitos exemplos nos condomínios, nos apartamentos, das pessoas mais idosas, dos vizinhos bater, fazer a cesta, colocar na porta, daí. Né? Mas ela também, ao mesmo tempo que isso trouxe uma proximidade, trouxe também os conflitos, porque as pessoas ficaram dentro de casa de uma forma obrigatória. Então, tiveram pessoas que conseguiram refazer essas relações e conseguiram trazer uma proximidade, mas teve pessoas que isso ficou muito distante, ficou muito difícil, e é onde a gente tem as questões das violências, e que se tornaram presentes, né? E teve um aumento considerável disso aí, né? Tanto na violência contra a mulher, contra a criança. Hoje saiu um dado, né, dizendo que o estado de Minas Gerais é o estado que tiveram mais número de homicídios no ano passado. Nós tivemos quase 160 casos de feminicídio em Minas no ano passado, né? E tem uma coisa que eu achei super legal para a gente que trabalha com violência. O Magazine Luiza, ele criou no aplicativo deles de compra, onde que qualquer pessoa que se sentisse em situação de violência entrava no aplicativo, dizia que ia fazer uma compra e apertava o botão vermelho. Quando essa pessoa apertava esse botão vermelho, ela dizia que ela estava em situação de violência, e muitas vidas, muitas intervenções puderam ser feitas a partir da divulgação desse aplicativo, dessa boa iniciativa do Magazine Luiza, né? Outra coisa que a gente tem que estar colocando, né, principalmente com as crianças e os adolescentes, é uma desesperança. Então, a gente tem escutado, para quem trabalha com criança e com adolescente, dizendo: para que eu vou estudar? Vai ter uma pandemia, o mundo não vai voltar a ser isso mesmo, né? Além da perda escolar, né? Você tem uma perda escolar, principalmente das crianças que estão em processo de alfabetização, ou os adolescentes que estão no ensino médio, essa perda aí, né, do acesso ao Enem, de uma escolaridade de qualificação, essa coisa toda, né? Então, é importante que a gente comece a entender que isso vai parar no consultório, né? Outra coisa que a gente tem visto aí é a reorganização da vida, né? Por quê? Porque a gente teve famílias que foram disseminadas, né? Então, a gente tem hoje no Brasil uma orfandade, tanto de crianças, adolescentes, como de famílias. Tem famílias que tinham 10 pessoas, ficaram 3. Né? Como é que essa família vai se reorganizar dentro disso tudo? Então, a gente tem uma reorganização de vida, de organização familiar, que esse vírus proporcionou no nosso cotidiano aí, né? Isso é importante da gente pensar, que isso vai cair lá na clínica da psicologia, o quanto que a gente tem que estar atento a essas coisas aí, nesse novo contexto que a clínica da psicologia exige da gente hoje, né? Outra coisa que a gente vai estar trazendo, né, que o Rodrigo falou, que é do luto, né? Então, esse luto, hoje, é um luto que ele é coletivo, porque a pandemia aconteceu no mundo inteiro. Ele é o luto da vida que a gente tinha, que não tem mais. E ele é um luto da individualidade, das perdas individuais que cada pessoa passou. E hoje de manhã, assistindo a mesa, né, que a Gláucia e a Simone sobre suporte, né, a Gláucia trouxe o contexto do luto paralelo. O que ela chamou desse luto paralelo? É esse luto, né, no qual a família do Rodrigo passou, que é aquele luto. Eu estou com uma pessoa lá dentro, eu não sei o que está acontecendo, eu estou do lado de fora, e eu não sei se está vivo, se está morto, se vai lá ou se vai para cá. Né? Então, hoje, isso tem chamado de um luto paralelo, que isso hoje tudo faz parte. Né? E a Gláucia, Rodrigo, trouxe assim, que o luto também, além da questão física, ele é o luto das escolhas. Então, quando o uso da máscara, de proteger ou não proteger, está nessa coisa da escolha, né? Então, por exemplo, na minha casa, né, eu trabalhei constantemente, então eu fiquei de máscara o tempo inteiro,
né? Ia para a cozinha no horário que não tinha ninguém na cozinha, porque eu estava saindo de casa. Né? Então, além de me proteger as pessoas do meu convívio. É o que a gente vai falar dessa prevenção, que ela é individual, ela é coletiva. A partir do momento que eu faço o uso da máscara, eu estou protegendo a mim, mas eu estou protegendo o meu entorno, o grupo no qual eu frequento. Então, essa consciência a gente precisa ter, porque o Covid, ele traz essa consciência aí de uma coisa mais ampla, coletiva e solidária, né? A Simone, que trouxe, né? Eu não sou psicanalista, gente, então ela trouxe um texto de um psicanalista francês, que não deu tempo de eu pegar o nome, então me desculpa, e que esse psicanalista ele fez um bom texto falando das diversas mortes. Ele faz uma reflexão que o Covid traz. Então ele vai dizer da morte física, que é essa que a gente perde a pessoa. Ele vai dizer da morte social, que são as relações que a gente perde e que o Covid trouxe. Ele vai dizer da morte psíquica, que é esse adoecimento que produz a pandemia, e ele vai dizer da morte coletiva, que é essa vida que a gente tinha que não vai ter mais, né? E que a gente vai ter que reaprender a viver em função disso. Que se a gente pensar hoje, tem o Covid, tem a guerra, e agora está chegando, né, que não tem uma característica de pandemia, mas ela traz preocupação, que é a varíola dos macacos, né? Começa a aparecer no mundo inteiro, né? Outra coisa que é legal da gente trazer, né, também, que o que traz hoje em termos de serviços de saúde, não importa se é público ou se é privado, aquela urgência que a gente tem de leitos, e tinha de leitos na era mais grave da Covid, hoje está sendo desembocado nos serviços de saúde complementares. É para uma fisioterapia, é para uma nutrição, é para esses serviços que vão ajudar as pessoas que tiveram Covid a recuperar essa saúde. Então, não se preparou para essa segunda etapa, que é tratar das pessoas que sobreviveram, que tiveram alguma sequela do Covid. Então, se existe hoje uma superlotação, uma superdemanda dos serviços, seja na área pública ou privada, de acolher esses pacientes, né? Então, a gente vive tudo isso. Outra coisa que a gente tem colocado, né, e que a Covid trouxe, é a questão do desemprego, né? Então, tem muitas pessoas que ficaram desempregadas fruto desses sinais e sintomas do Covid, de não voltar a conseguir trabalhar na área que trabalhavam, além do contexto econômico e social que está posto por aí. E quando você fala da fé, Rodrigo, eu lembro de um estudo que teve na UNB, lá de Brasília, que é a Universidade Pública de Brasília, e tem um grupo que estuda espiritualidade lá. E eles fizeram um estudo assim, com pacientes com câncer, todos no mesmo nível clínico, e eles separaram pacientes que não receberam oração e um grupo dos pacientes que receberam oração e ninguém sabia. E o que no final nessa pesquisa, o grupo que recebia oração, ele recebia durante X tempos no mesmo horário. E esse grupo de pacientes, onde que estava a intenção da oração, eles melhoraram significativamente na qualidade de vida, de saúde, de menor recaída, de recuperação do câncer, em comparação com os pacientes que não tiveram oração, né? Então, vai dizendo a importância, quando a pessoa tem fé, seja em qualquer nome que ela dê, ela tem uma esperança, ela tem uma recuperação melhor na sua condição clínica, né? No que diz respeito ao Mindfulness, é uma experiência muito legal que teve no hospital em Curitiba, onde que naqueles primeiros momentos em que os profissionais tinham que estar todos paramentados, né? Uma equipe de saúde mental de psicólogos dessa unidade de saúde, desse hospital, começaram a trabalhar assim que eles saíam
né, do CTI, da enfermaria onde que eles estavam, eles faziam as intervenções, eles mesmos paramentados de mindfulness com todos os profissionais. E depois que fizesse essa intervenção de mindfulness, eles iam tirando, e eles começaram a perceber que depois dessa intervenção, deles fazer esse processo de transição, de saída dessa enfermaria e ir sobre essa intervenção, eles ficavam de uma outra forma mais tranquilos, com menos estressados, e que eles conseguiam voltar dentro de uma vida, dentro daquilo que foi possível, da escolha individual de cada um, né? E o que a gente tem hoje de repercussão psíquica, né? A gente tem quadros de aumento de pânico, de depressão, de ansiedade, de estresse, né? É o que tem aparecido muito nos consultórios e que tem essa ligação aí, né, com relação à Covid e coisa. E aí, para estar colocando aí, a Rosa, né, ela trouxe a gente conversando sobre isso, do que era importante trazer, e ela virou e falou assim, nossa, foi até legal a gente conversar, e o que ela está percebendo lá na ponta, né, de algumas pessoas irem ao consultório no sentido de se sentir cuidada, né? Então, ela já falou 500 vezes, já passou. Então, o que tem de gente perdendo exame, pedido de exame, esqueceu que é receita, né? E não é que perdeu, né? Então, como ela se sente acolhida por esse profissional, ela volta ao consultório para pedir um novo exame, uma nova receita, né? Que é esse sentido de se sentir cuidada, né? Eu brinquei com ela, olha, eu acho que você está fazendo uma maternagem dessas pessoas, né? Já que você faz uma escuta, você coloca, então, esse sentimento de se sentir cuidado, olhado pelo outro, por esse profissional aí que está no atendimento, né? E para estar finalizando, eu gostaria de trazer um pouquinho do que é o profissional que estava do outro lado, né? Como que eles viveram isso, né? E eu entendo que esse luto paralelo ele foi vivido por todos, né? Então eu lembro do relato de uma profissional da enfermagem e ela disse para mim assim, Valéria, eu saio do meu plantão e no plantão seguinte, hora que eu volto, não tem mais nenhum paciente do plantão anterior, todos morreram. Isso é muito ruim. Eu chego estressada, tensa para ir para a enfermaria, né? Existia toda uma tensão de um sorteio de como que ia sair a escala para quem que iria para o Covid, né? Entre aspas, ele chamava de covidário. Né? Qual é o profissional que vai para o covidário? Nossa, como é que eu vou? Será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu vou pegar? Né? E muitos com pais idosos, muitos com pessoas da família com alguma doença que tem baixa de sistema imunológico. Então, como é que eu vou trabalhar e ir para casa sem estar infectando ninguém da minha família? Né? Então, esse sentimento de impotência trouxe muito isso para os profissionais que estavam, né, na ponta, direto, e também teve muito processo de adoecimento psíquico, né, de crise de pânico, de ansiedade, de estresse para esses profissionais de estar vivendo. E a pandemia, né, quando a gente pensa pela lógica da emergência e do desastre, né, se eu vou para uma inundação, se eu vou para um rompimento de barragem, eu vou lá e volto. Eu não estou impactada diretamente por esse desastre. Mas no Covid, hoje eu estou de profissional, mas amanhã eu posso estar do outro lado como paciente. Né? Então, isso também trouxe um impacto. Quando tinha algum profissional da equipe ou da unidade que adoecia e que morria, né, isso trazia um impacto enorme. Como é que essa equipe voltava para estar trabalhando, para estar junto, para estudar? Então, houve todo um processo também de acolhimento desses profissionais que estavam lá na ponta, atendendo, e que também teve que ter esse suporte, né, para entrar nas enfermarias, para entrar nos leitos, e muitas vezes alguns deles tinham pessoas da família que foram acometidos e acometidas por essa doença. Então, tamanha é a complexidade, né, da gente entender a pandemia dentro do contexto de vida aí da gente aí.
né? Bom, eu acho que eu consegui falar tudo que eu achava importante aí. É só uma pincelada trazer dessa experiência, um pouco do que eu vivi nesses 2 anos. E, gente, falando antes de começar, né? Então, como na pandemia eu atendi presencialmente, e no prédio onde eu tenho consultório, na pandemia só ficava 7 horas da noite, no prédio só tinha eu, a única psicóloga que atendia presencialmente dos vários colegas que estavam no prédio, e a psiquiatra, nós duas, né, indo embora, e fomos as únicas que atendemos presencialmente nesses 2 anos aí, porque teve pessoas que não deram contas. Esqueci agora de uma coisa, dessa questão da afetividade, né? Recentemente, uma pessoa que eu já tinha atendido há alguns anos, e é uma pessoa de difícil convivência, e ela foi no consultório para conversar comigo, e ela falou assim, tem 2 anos que eu não recebo um abraço, ninguém, a minha irmã não me permite ir na minha casa, da casa dela, né? Eu estou muito mal, estou me sentindo péssima. E eu fui conversando, como ela é muito revolucionária, ela entrava dentro do supermercado sem máscara e me ligava, então, eu falei, tá, mas você fez isso tudo, você vacinou? Ela disse, eu vacinei, mas ninguém acredita, porque eu brigo com o mundo o tempo inteiro, né? E aí eu peguei, conversei com ela no último encontro que a gente teve, eu dei um abraço nela, ela nunca mais voltou para a terapia, porque o que ela queria era um abraço. Então era isso que eu queria estar dividindo com vocês, e eu acho que é muito mais legal a gente estar respondendo e fazendo essa troca aí, que eu acho que faz muito mais sentido para mim numa mesa. Muito obrigada a todo mundo. Eu vou ler aqui alguns depoimentos, vou deixar por último as perguntas, tá bom? Deixa eu localizar aqui de novo. A Amora, ela fala do aumento da violência contra a população LGBTQIA+, que é fato, né? Valéria, quer comentar isso? Posso. Na realidade, o que a gente traz, Amora, é que a pandemia ela só potencializou o que estava posto no mundo, né? Então, a população LGBTQIA+, que é uma população que eu trabalho, então eu entendo muito bem disso, ela já tinha uma vulnerabilidade, ela já tinha um quadro de violência, e com a pandemia isso ficou muito evidente. Você tem por exemplo, os travestis, né, que faziam um programa na Afonso Pena, onde em diversas ruas, eles e elas ficaram sem poder trabalhar, né? Então, entra em alguma situação de problema de pobreza e de desemprego, né? Você tem realmente a questão da violência, né? O ambulatório no qual eu trabalho, que é do mestrado, né, que é o Para Ela, Por Eles e Por Nós, a gente instituiu o atendimento à distância, a princípio para garantir as pessoas que a gente atendia, mas a gente não conseguiu, porque como os serviços foram fechados, a demanda cresceu e a gente foi obrigado a atender aqueles casos mais graves, né? Então a gente manteve o atendimento online o tempo inteiro nesses 2 anos para garantir, né, um mínimo de segurança dessas pessoas aí. Aí dentro do Para Elas não importa a questão da expressão da identidade de gênero, a gente atendeu todo mundo aí que estava em situação de violência. Gente, desculpa. Então, a Amora fala que, devido ao isolamento social, em que algumas pessoas tiveram que ficar no mesmo ambiente com pessoas intolerantes, infelizmente, muitas vezes, os próprios familiares, houve esse aumento expressivo da violência doméstica. Acho que isso aí é só uma observação. A Vanusa
A Vanusa fala que no grupo que ela fez, né, nos grupos que ela participou, das pessoas que se salvaram do Covid, na oficina, na verdade, a fé das pessoas ficou muito evidenciada. A Amora fala que, segundo o site do COFEM, em abril de 2021, desde o início da pandemia, 776 enfermeiros perderam a vida para a Covid. Pensa que o pânico, ela fala, pensa o pânico deles, tanto de atender quanto do medo em relação à própria vida. E a Michele perguntando para a Valéria se ela tem Instagram. Ô, Michele, o meu estou iniciando, tá? Nas redes sociais aí, Valéria Corrêa Psicóloga, tá? Essa questão desse medo, desse receio, né, dos enfermeiros, dos profissionais de saúde, ficou muito evidente, né? Principalmente para aqueles que tinham os pais com algum problema cardíaco, né, ou com alguma doença, uma diabetes, né, algum problema pulmonar. Então, eles tiveram muitos que não voltaram para casa e com medo de trazer essa doença, né, para esse pai, para essa mãe, para essa família, né? Muitos ficaram meses sem ir em casa, ou muitos vinham do lado de fora do portão para não chegar. Então, trouxe toda uma repercussão psicossocial para esses profissionais, né? Tem muitos médicos, muitas enfermeiras, e a prefeitura aqui de Belo Horizonte ofereceu e pagou estadia em alguns hotéis aí para que os profissionais pudessem ficar nesse momento onde que a gente não sabia muito como que ia acontecer, o que estava acontecendo. Então, é uma coisa que impactou todo mundo, né? Tanto que para quem estava do lado de atender, quanto para quem estava do lado do adoecimento, né? Então, a gente teve que buscar estratégias de intervenção. Aí, a turma da psicologia hospitalar, essa questão do falar virtual, né, chamadas de vídeo, né? Como é que a gente teve que nos reinventar, né, para buscar isso? A Simone, hoje de manhã, ela trouxe um exemplo de uma senhora de 70 e poucos anos, que ela tinha um chazinho com as amigas religiosamente todos os dias, às 5 horas da tarde. Ela está assim, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Eu não vou poder mais ter esse chá com as minhas amigas, né? E ela falou assim, olha, você vai pedir para suas netas, vai baixar alguma questão virtual, você vai fazer esse chá virtual, você faz o seu chá com a sua comidinha, cada um faz, que não sei mais o quê. E aconteceu, isso virou um grande evento da família, porque tinha gente que morava fora e que não podia, muda o horário do chá, porque eu também quero participar. Então, assim, a gente também teve que abrir essa perspectiva de intervenção e para atender. Né? De que forma que é isso? Quer dizer, eu atendo online, né? Então, assim, hoje eu estou na minha casa, aqui embaixo de onde que eu estou, tem uma mesa cheia de boneco, porque eu atendo uma criança no Rio de Janeiro, é uma criança trans, e ele gosta de bichinho de pelúcia, ele tirou todo o guarda-roupa dele de bichinho de pelúcia. Eu disse, então da próxima vez que a gente encontrar, eu vou trazer meus bonecos. Né? Então, a gente está tendo que se reinventar para estar fazendo esse atendimento online, para estar oferecendo a questão da qualidade de vida, né, para essas pessoas, e manter a questão da saúde mental delas, né, que isso é fundamental hoje, né, porque a gente não sabe quanto tempo isso vai durar. Obrigada, Valéria. Agora, essa pergunta a Michele está fazendo, eu vou pedir para o Rodrigo responder e depois a Valéria, que eu acho que cabe resposta dos dois aqui, tá? Como trabalhar com a paciente que se sente em luto interminável, vista que isso tudo não acabou? Como a gente faz? A gente está numa situação de luto que, na verdade, esse luto ele não consegue se fechar, porque a situação ainda não acabou.
Eu penso que essa angústia é uma angústia de todos nós, né? Nós estamos vivendo esse momento da indefinição. A gente nunca sabe o que vai acontecer. E a partir daí, como que a gente faz para trabalhar com esse paciente que deve estar sentindo esse luto de uma forma mais grave, né? Como que seria isso? Assim, Renata, eu vejo que, na verdade, como você disse, né, todos nós estamos vivenciando tudo isso, né? E dentro desses quadros mais difíceis, podemos dizer assim, eu acredito que esse luto ele já pode ser trabalhado, primeiramente, não só visualizando toda a ansiedade que o próprio momento causa, né? É uma ansiedade coletiva, como o luto coletivo, né? Não deixa de ser, mas ao mesmo como a própria Valéria trouxe na fala dela, né? Mas ao mesmo tempo isso demonstra que essa pessoa, de uma certa maneira, está demonstrando uma certa resistência também muito grande, né? E dentro dessa resistência a gente precisa entender qual é o gatilho que tem aí, né? Qual é o gatilho que tem aí, o que está fazendo ela tá ficando presa nesse momento. Porque por mais que tenha essa ansiedade, essas angústias de todo esse momento, a gente tem que ver o que ela está, de uma certa maneira, valorizando emocionalmente dentro de tudo isso. Que pode ter algum tipo de valorização dentro desse impacto, né? Não sei se vocês estão conseguindo entender o meu raciocínio, né? A didática do raciocínio, né? É uma pergunta que foi feita até por um aluno meu que eu supervisiono, né? É muito parecida com essa realidade. E eu praticamente trouxe essa fala, e eu não sei se a colega usa a hipnoterapia, mas a hipnoterapia cognitiva aí entraria muito bem nesse processo, eu acredito. Não só na condição de perceber o gatilho, de visualizar esse luto, mas também de trabalhar lá nessa memória aí que a pessoa pode estar valorizando para que se consiga, né, ressignificar essa estrutura ou chegar ao mais próximo disso diante do sofrimento dessa pessoa, porque ainda está passando por esse momento, né? Eu vejo por esse lado. Ô, Rodrigo, isso que você colocou é muito interessante. Hoje a Gláucia de manhã, ela trouxe a palavra enlutado. Uma coisa é eu estou no luto, como se o luto fosse aqui ou agora. E ela traz esse processo do gerúndio, do enlutado, que eu posso ter um momento, um processo que é individual desse enlutamento, né? E que vai dentro daquilo que você trouxe, dos recursos internos, da rede de apoio, como é que isso vai colocar, né? Eu me lembro muito aqui de uma família que eram de 10 pessoas, e eles tinham uma questão clínica, que todos eles eram obesos, né? O pai foi internado com Covid grave, depois, 3 dias depois, foi o filho mais velho, 2 dias depois foi a filha, foi no CMEU, sobrou a mãe e a filha caçula, o resto todo morreu. Como é que você vai viver esse luto assim? Então, desse enlutamento, né? Que é um processo que é individual e que tem um contexto de valores, de fé, de uma série de coisas, e essa rede de apoio que essa pessoa vai ter para reorganizar essa vida. Então, a hipnose ajuda, o mindfulness ajuda, né? Está nesse processo de grupos de apoio, né? Então, assim, de que forma essa pessoa pode falar dessas perdas, dessa orfandade, né? Que é o que a gente tem hoje, fruto do Covid aí. Com certeza, Valéria. Eu vou só aproveitar a tua fala para dividir com o pessoal, com o público, porque que eu fui bem em cima da hipnose, tá? É porque eu vejo que a hipnose, por ela trabalhar com estados de alteração da consciência, ela, de uma certa maneira, pode levar a pessoa a ter um contato maior, quebrando essa resistência, né? Principalmente se for uma pessoa que está sofrendo por algum quadro de pânico associado a esse processo de luto,
ou algum quadro de transtorno obsessivo compulsivo, né? Facilitando esse contato lá com a condição que o gatilho está sendo acionado. Por que que eu digo isso? Porque no processo do mindfulness, vai muito da pessoa ter que buscar atenção. A hipnose não, já leva para esse processo, né? E aí o mindfulness pode ser uma alternativa muito boa, com certeza, mas que talvez não vá de uma maneira tão significante em cima desse gatilho. O processo de dor que a pessoa pode estar passando ou das circunstâncias disso. Tem mais uma colocação da Amora. Aqui no ambulatório de violência, eu não consegui dar o FTM. Foi o primeiro setor que voltou presencial, exatamente por esses aspectos que a Valéria está complementando, por causa da violência dentro das próprias casas. Eu acho que é isso, ela está só, né, complementando aquilo que você falou, evidenciando ainda mais, porque a questão do aumento da violência doméstica foi muito grande mesmo, é fato, e a violência não só pela perda dos entes queridos ou pelo adoecimento, a violência mesmo, a agressão física e psicológica de um membro da família contra os outros, né? Normalmente, a gente tem aqui, normalmente, vamos falar, né? Que a gente tem também casos de agressão de mulher com homem, mas assim, normalmente isso se dá na figura masculina. Os índices maiores são na figura masculina. E é o que a gente falou na última mesa que a gente estava, Valéria, que como nos abrigos. Os abrigos eles vão simplesmente evidenciar com mais força aquilo que já estava posto. E a Covid está fazendo isso, né? Como você falou muito bem, a questão da AIDS. Ela vai desvelar o que estava velado e que acontecia, mas que era escondido. E agora a gente tem essa oportunidade de ver o desvelamento do que está velado, e, infelizmente, no caso da AIDS ainda existia a questão do envolvimento sexual ou não, e no caso da Covid ninguém pode parar de respirar, né? A gente respira por uma questão assim de sobrevivência única, e isso agrava muito a situação, né? Agrava muito a questão da pandemia. E eu vou dar, então, agora 5 minutos para cada um se despedir, fazer as considerações finais, agradecendo demais aqui a presença. Acho que foi muito rica essa nossa discussão, e a gente sempre aprende e aprendemos muito, não é? Rodrigo, você podia fazer a sua finalização, por favor? Tá. Então, essa... Rodrigo, só uma observação pequena. Eu queria que você mostrasse seu livro, você colocasse o título dele, onde que a gente pode encontrar. Eu acho que é uma contribuição rica que você dá para a sociedade. Você quer que eu pegue o livro para mostrar? Eu quero. Tá, com licença. Eu acho que é interessante. Na verdade, nós temos 3 livros, tá, pessoal? Esses 3 livros aqui são nossos. Que é um falando sobre a hipnose e aplicações práticas, que é um de coautoria, outro de hipnose e mindfulness nas terapias cognitivas e neurociências, tá? E outro que é esse daqui, que é o, podemos dizer, que eu relatei, né, dentro da nossa palestra, nossa fala aqui, que é a sobrevivência e superação à Covid-19. A importância da hipnose, da auto-hipnose e do mindfulness nessa trajetória. Tá, pessoal? É muito interessante o livro. Eu conto o que aconteceu comigo dentro do hospital, tá? Toda a situação, até antes de chegar do hospital. E tem uma parte onde eu falo cientificamente um pouquinho sobre a questão de toda a conjuntura, tá? Dessa estrutura, tá bom? E quem tiver interesse, quem gostar da área de psicologia organizacional, estaremos lançando, tá? Um livro, agora no início de agosto. É uma área que ainda é muito verdinha, podemos dizer assim, a psicologia organizacional.
né? Ainda não tem tanta literatura, e nós estamos escrevendo aí um livro que foi baseado no meu artigo de conclusão da pós-graduação de gestão de pessoas. Ok. Valéria, considerações finais, por favor. Obrigada, Rodrigo. Eu que agradeço, obrigado pelo convite, tá? Prazer, viu, Valéria? Muito obrigado. Obrigada, gente. Bom, eu queria, né, um prazer estar aqui, estar compartilhando, né? Agradeço o convite e de estar dividindo com vocês essa experiência, né, que eu acho que é muito rica, e que a gente possa ampliar o olhar da psicologia e fazer o reconhecimento profissional da importância dela no processo, né? E hoje de manhã a Simone, ela citou um livro de uma colega que eu acho que é legal, né? Chama Bastidores de UTI Covid, Histórias de Cuidado pelo Olhar de Quem Cuida, da Juliana Santos, né? Então, eu acho que é trazer a perspectiva de quem está do outro lado, né? E eu só gostaria de agradecer. Qualquer coisa que vocês precisarem, estou disponível aí para a gente fazer essa troca aí. Um grande abraço a todas, a todos e a todas. Então, novamente eu agradeço muito, um momento de relevância, de reflexão e de muito aprendizado. Acho que todos estamos implicados, né? Acho não, todos estamos implicados nessa pandemia, todos estamos aqui tendo que tomar os cuidados necessários e tendo que ter o respeito necessário com o outro para poder não ser um vetor a mais de transmissão de Covid. Mas, com certeza, nós podemos sair daqui, assim, engrandecidos, né? Foi uma tarde muito, pessoalmente, eu acho que foi muito boa, muito produtiva. E vamos ter outros momentos, porque o congresso termina, mas a nossa realidade continua, né? Então, é convidar quem se interessar para participar da COPED, que é a Comissão de Orientação da Psicologia em Emergência e Desastre do nosso CRP de Minas Gerais, e qualquer interesse é entrar em contato com a assessoria de comissões, tá bom? Então, muito obrigada a todos, todas e todos, eu nunca sei falar todos ou todos, mas todos, e estaremos juntos com certeza em outros momentos para estar, assim, partilhando conhecimento e adquirindo novos e nos renovando, como sempre é preciso. Obrigada, gente. Um grande abraço para todos. Um abração, fiquem bem. Olha, tem a Rafaela falando, excelente, obrigada a cada um da mesa por compartilhar saberes e experiência. Então, agora nós vamos encerrar. Um beijo, muito obrigada. Beijo em todos.